Olá! Mais um episódio de Vivas, Histórias que Inspiram. E eu tenho certeza que esse programa vai tocar no seu coração. Eu hoje tenho uma querida, uma convidada muito especial que Deus colocou no meu coração para chamá-la. Fran Medeiros, seja bem-vinda em nosso meio, nesse programa tão lindo, que eu tenho certeza que o Vivas faz parte também da sua história. Amém. Né? Sim. E você também faz parte da minha história, do meu ministério. E eu tenho muita felicidade de ter você aqui conosco. Fran é uma adoradora. Ela é dançarina, ela baila para o Senhor, ela dança nos altares, né? No altar e em qualquer lugar onde Deus a chama para dançar. Né? E é uma forma de adoração. Ela é mãe de um menino lindo, Daniel. Né? De cachos loiros. Esposa do Anderson, um saxofonista abençoado da nossa igreja. E empresária. Faz de tudo um pouquinho, né, Fran? Sim, pra honra e glória do Senhor. E hoje, Fran veio trazer um pouco, derramar um pouco da sua história sobre nós. E eu tenho certeza que vai ser muito emocionante, que eu já preparei até lencinho aqui, escondido. Fala para mim, Fran, como é que foi sua infância? Conta para mim. Então, Conta para nós. Nada fácil, mas eu acredito que tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. A minha vida começou com rejeição. Minha mãe, quando engravidou, meu pai trabalhava fora e ele chegou, ela já estava grávida e ele tentou me matar na barriga dela, acreditando que eu não era filha dele. E quando eu nasci muito parecida com ele, então ele me aceitou, né? Me aceitou. Só que meu pai, ele era alcoólatra, ele viveu uma vida de feitiçaria, né? Foi criado dentro da feitiçaria. Então ele era um homem abusador, um espancador, e ele abusava de nós, quanto filhas, e da minha mãe também. São quantas filhas? Somos dele 2. E ele abusava da gente, abusava da minha mãe, dormia com faca debaixo do travesseiro para ameaçar minha mãe, para minha mãe não fugir de casa, né? E eu vivi essa tortura durante 9 anos. Minha mãe teve uma doença muito grave quando eu tinha 9 anos. E nós conseguimos sair desse cativeiro, né? Através de uma doença, né? Como minha mãe precisava muito trabalhar, então nós precisávamos ficar com pessoas para ela trabalhar e com essas pessoas também sofri abusos, então foi uma infância de abusos, né? Que tipo de abuso? Abusos sexuais, abusos de violência. E aos 9 anos, minha mãe com essa doença, nós precisávamos vir para Itaperuna para ela se tratar e a gente veio com a roupa do corpo. Meu Deus. E aqui, em toda essa luta, a gente ficou meio perdida e eu fiquei muito sem rumo, né? Você é a mais velha? Não, eu sou a mais nova. A mais nova. Hoje é a do meio, porque minha mãe hoje tem uma filha de outro casamento. E aqui eu fiquei na minha adolescência um pouco sem rumo. Minha mãe, por ter um novo marido, uma vida diferente, eu morava um pouco com ela, um pouco com os meus avós. E aí, nessa confusão de hormônios, adolescência e tal, eu comecei a fumar com 11 anos de idade. Com 12 anos eu já era alcoólatra. Meu Deus. Com 15 anos eu já usava cocaína. E aos 17 anos eu fui morar sozinha em Campos e aí eu comecei a me prostituir para usar drogas, para álcool, cigarro, dentre outras coisas. E eu me envolvi com uma mulher aos 17 anos e foi a minha primeira tentativa de suicídio. Nessa primeira tentativa de suicídio, eu entrei dentro de um canavial em Campos. Meu Deus. E o Senhor enviou um anjo em forma de criança e me tirou de lá. Como?
Como aconteceu? Você estava dentro do dentro canavial do canavial, e o Senhor enviou e uma você criança pretendia se matar lá dentro. Eu não sei como isso ia acontecer. E o aí Senhor, apareceu uma uma criança? criança, e me tirou de lá. E aí eu liguei para minha avó. E o que essa criança falou com você? O Senhor tem planos para você. Era o venha anjo do comigo. Senhor, eu creio. E aí, quando eu voltei, eu liguei para minha avó e ela não atendeu. E aí a minha tia falou que a minha avó tinha ficado até 6 horas da manhã ajoelhada orando por mim. Aleluia. Então você tinha alguém que orava, que por intercedia. Sim. O poder da intercessão é algo lindo, tremendo. Nós não temos noção do que a intercessão pode fazer na vida de alguém. E eu consegui voltar para Itaperuna. Aos 17 anos voltei, não consegui ainda me livrar das drogas. Não consegui ainda me livrar do álcool. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Meu Deus. Enfim, fui morar no Rio de Janeiro e comecei sempre sozinha, Fran? Sempre assim, você chegava numa cidade sozinha, do nada, sim. sozinha? Sem rumo, sempre sem rumo. Chegou a ponto de ir para motéis com 5 homens, me prostituir para usar drogas. Chegou ao ponto de ficar 3 meses dentro de casa sem ter o que comer, sem ter nada mesmo, sem ter açúcar, sem ter nada. E aí a minha mãe chegou lá no Rio, foi me buscar, eu estava pesando 46 quilos e estava totalmente, né, enlouquecida, né, por conta de drogas, e me resgatou e eu voltei para Itaperuna. Quando eu cheguei em Itaperuna, aí vem as bênçãos do Senhor. Você falando isso, assim, eu não consigo imaginar você desse jeito, sabe? Conhecendo a luz de Deus sobre a tua vida, como eu conheço hoje. Mas continua. Aleluia, né? Eu falo que Deus conhece seus filhos e sabe suas necessidades. Quando eu voltei para Itaperuna, minha mãe morava aí embaixo da casa do meu atual marido. Olha bem. E a primeira vez que eu vi o Anderson, eu me apaixonei por ele. E ele não era o tipo de homem que eu gostava quanto à aparência. Uhum. E eu falo que as pessoas elas têm que ter muita sensibilidade para esperar no Senhor. Porque quando eu bati os olhos no Anderson, foi algo assim do Senhor mesmo. E eu me apaixonei à primeira vista, assim, e como são as coisas, né? Eu não tinha o Espírito Santo, mas Deus falou comigo naquele momento. Eu preparei ele para você. Você não consegue caminhar sozinha. Aleluia. O Senhor falou isso comigo. O Senhor falou isso comigo, eu preparei ele para você. Aleluia. E aí começou um monte de gente falar comigo assim, nossa, mas ele é horroroso, nossa, você vai namorar esse camundongo, não sei o que, é até engraçado. Meu marido é lindo, gente, maravilhoso, é o homem da minha vida, sou apaixonada por ele. E foi um homem que teve muita paciência, porque para eu sair... Do jeito, no estado que você chegou? Que eu cheguei, a paciência para eu... Mas ele conhecia Jesus? Então, ele cresceu na igreja. Cresceu na igreja, foi criado na igreja e tal. E a família dele teve muita dificuldade para me aceitar, lógico, né? Eu não era nora que nenhuma não tinha um sogra, perfil não mesmo. Aceitável. Mas ele teve toda a paciência para aceitar, ajudar Aleluia. uma alcoólatra, né, e tal. E nós começamos a namorar e ele me ajudou a sair das drogas, a sair do álcool, a sair do cigarro. Tudo isso ele me ajudou. E eu digo que Deus, ele tem as etapas para ir te curando, né? Verdade. E eu precisei... graças a Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar. Eu acho que essa é a maior facilidade. Virtude. Sabe? Pode ter. Porque eu acho que
o amor, ele vem do perdão, né? Sim. E aí vem a história de que, quando o Anderson e eu decidimos nos casar, um mês antes do nosso casamento, e a gente sempre teve nosso ministério juntos, né? Que é a Então você já tinha adoração. encontrado o Senhor? Já. Sim. Encontrei o Senhor, nós caminhamos juntos na Segunda Igreja Batista, nós adoramos juntos lá, nós dois caminhando juntos, tal, bênção. Um mês antes do meu casamento, o Senhor me deu um sonho que eu precisava levar um convite do meu casamento para o meu pai. No dia seguinte, quando eu acordei, uma amiga nossa do Rio de Janeiro me ligou e falou com a minha mãe que precisava falar diretamente comigo. E aí ela falou comigo que meu pai estava com câncer terminal. Meu Deus. E que eu precisava fazer alguma coisa pelo meu pai. Eu entrei no carro naquela mesma hora. Eu, o Anderson e a minha irmã entramos no carro e fomos para o Rio de Janeiro, na mesma hora, do jeito que a gente estava. Chegando lá, que dificuldade para achar meu pai. Nada de achar meu pai, e nada de achar meu pai porque ele estava em trajeto para ir para o tratamento. Quando eu encontrei meu pai estava igual um mendigo. Igual um mendigo. Quando meu pai avistou a gente, ele começou a chorar. Meu Deus. E meu pai era um Satanás encarnado na terra para mim, entendeu? Porque tudo que eu vivi, né? Tudo que eu vivi. E aí eu subi com ele no INCA, né? No Hospital do Câncer, no Rio. Subi, fui fazer o tratamento com ele. Desci, levamos ele sem falar, porque o câncer já tinha tomado toda a boca dele, então ele já não falava mais. Ele estava mesmo em estado terminal. Meu Deus. Quando a gente voltou, eu falei com ele, pai, a gente não tem condições de te ajudar aqui. Aí ele escreveu assim no caderninho que ele já estava escrevendo. Se vocês não tivessem vindo me buscar hoje, eu ia me matar. Eu já tinha colocado uma faca debaixo do sofá. Ele estava vivendo em estado de miséria. A irmã estava maltratando ele. Eu falei assim, nós vamos te levar para nossa cidade. Então, tipo assim, naquilo ali eu já tinha perdoado meu pai. Claro, claro. Porque, né? E a grandeza do amor de Deus no nosso coração, né? Não tem como mensurar. Você olhar para um ser que te fez tão mal e agora você querer o melhor para ele, o bem dele, cuidar dele. E como ele derramar amor. E como ele me faria bem se fizeram o mesmo com ele? Sim. Né? E que cristã seria eu? Que amor de Deus é esse se eu não fizesse pelo meu pai, né? E nós trouxemos ele e ele começou a conhecer o que era amor, porque ele não sabia o que era. E ele começou a não entender como. Na verdade, ele não devia nunca ter experimentado isso. Ele não sabia o que era e ele ficava constrangido. Ele morou aqui, nessa rua aqui. A gente alugou uma casa para ele aqui, colocamos ele aqui, tratamos ele aqui. E ele ficava constrangido. E eu lembro que na época eu não tinha carro, eu levava ele de ônibus para fazer o tratamento no hospital e eu dava a mão a ele, andava com ele abraçadinho. E ele ficava constrangido com aquilo e eu beijava ele, eu abraçava ele. E ele chamava o meu marido de filho. E a gente amava ele, amava mesmo. E aí ele começou a pedir para ir à igreja. Porque ele falou assim, ele escrevia, né? Como vocês conseguem fazer isso? Aleluia. Como vocês conseguem ser assim? E aí ele começou a ir à igreja com a gente. Quando ele chegou na igreja, ele se sentiu muito rejeitado, porque realmente as pessoas elas não conseguem lidar, às vezes, com uma aparência muito ruim, né? E ele tinha uma aparência muito ruim, né? Ele tinha mais de 1,80 m e ele estava todo murcho, assim, né? E aquela sonda naso, o câncer já tinha comido já pro lado de fora e tal. E eu amava ele, eu abraçava ele. E eu me recordo, quando ele aceitou Jesus, eu estava num alto de Páscoa, na Segunda Igreja Batista. As pessoas sabem que o alto de Páscoa lá, eles fazem uma coisa bem glamourosa, é um evento, né? E a gente estava atrás de um tecido. E eu falei assim com a minha irmã, na hora do apelo, eu falei assim, fica olhando. A gente estava atrás do tecido. Aleluia. Papai hoje vai aceitar Jesus. Que alegria. Aí ela olhou pra minha cara, fez assim. Aí eu falei assim, fica olhando.
Na hora que fizeram o apelo, ele levantou a mão. Aleluia. Ninguém chegou perto dele. Eu entendo, eu não julgo. Eu entendo porque é difícil às vezes para a pessoa, né? Como você abraçar uma pessoa às vezes que está tão fragilizada. Pois eu saí lá do altar correndo pela igreja, fui e abracei. Aleluia. Porque era algo que o Senhor estava fazendo comigo. Sim. E com ele. Sim. E até o final a gente foi amando, a gente seguiu amando, seguiu amando. E quando meu pai partiu, o Senhor, na mesma noite que meu pai partiu, o Senhor me deu um sonho de que ele estava nos braços dele. Aleluia. A missão estava concluída. Porque, na verdade, as pessoas, elas culpam, né, essas dores ao homem, mas a gente não sabe tudo que aquele homem passou. Ele pode ter passado coisa até pior do que ele fez comigo, entendeu? Então, a minha missão hoje... Só pode dar o que tem, né? Exatamente. Então, eu dei para ele tudo que eu tinha, que era o amor que eu conheci, que é o amor de Jesus. É o amor do Pai que eu conheci, que é Deus. Então, assim, não o amor daquele pai terreno, mas o amor do Pai, Abba. Aleluia. Né? Então, é esse amor que eu tenho que continuar gerando, sim, que eu tenho que continuar passando, transmitindo, transbordando. É esse amor que quando eu estou ministrando na minha dança, é esse amor que eu quero transbordar, é esse amor que eu quero passar, é essa gratidão que eu quero passar, né? Não o julgo por alguém ser ruim. Sim. Porque a gente não sabe a história daquela pessoa. Verdade. Eu não sei a história dele. Eu não sei o que ele viveu. E Fran, você falando isso, a gente... esse amor foi gerado no seu coração. Mas olha o amor de Deus para com ele, quando moveu vocês para irem buscá-lo no dia que ele estava talvez programando para se matar. Então olha que cuidado, né? O amor do Senhor é algo assim inexplicável. E ele faz tudo por uma alma, ele faz tudo para salvar uma alma. Não importa o histórico, não importa o que ela fez, não importa o que essa pessoa semeou, sabe? Talvez ele tenha colhido coisas terríveis também, certamente colheu. Mas no final, a misericórdia do Senhor veio sobre a vida dele. Que coisa linda, Fran. E hoje você é uma ministra. Sim, hoje eu tenho uma família linda. Hoje, na minha casa, hoje, a gente semeia o amor. A gente ensina isso pro Dan. O Dan é puro amor, meu filho é puro amor. Onde ele passa, ele transmite isso. Aleluia. Ele fala te amo com todo mundo. Meu marido aprendeu isso, aprendeu vendo isso. Meu marido também teve uma história difícil com o pai. E eu falei com ele, não importa, você tem que amar seu pai. Aleluia. Você não sabe qual foi a sua história, qual foi a história dele. E ele perdeu o pai também. E ele perdeu o pai, mas amou o pai até o último segundo de perda. Perdeu o pai também numa tragédia, mas até o último segundo. Então eu transbordei isso também na vida do meu marido. Aleluia. Né? Vocês têm quantos anos de casado? A gente vai fazer 10 anos de casado. Coisa linda. E bato no peito e falo, meu casamento, minha família é uma bênção. A gente tem nosso arranca-rabo, porque casamento é isso mesmo, mas é uma família de profeta, nós somos adoradores. Aleluia. Nós glorificamos a Deus, porque viver com Deus é a melhor escolha que existe. Aleluia. E transmitir esse amor foi a melhor escolha que nós tivemos. Amém. E a gente quer continuar gerando semeando isso. A gente não se arrepende, né, de ter feito isso, ter honrado os nossos pais, independente, nós precisamos honrar os nossos pais, independente do que eles são, do que eles foram, né? E se a gente não puder fazer isso pelos nossos... É um princípio, né, da honra, né? Exatamente. Se a gente não fizer isso por pessoas que estamos vendo, isso, a gente não vai fazer isso por ninguém. Como vamos honrar o nosso pai? Exatamente. Né? Como faremos isso pelo Abba, né? É verdade. Se a gente não vê.
Fran, que lindo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Amém. Por Obrigada esse a momento você. aqui, nesse momento tão especial, onde você pôde abrir o seu coração, né? Abrir a página lá atrás, puxar uma página lá atrás, que muitas das vezes a nossa vontade é realmente deixar esquecido. Mas vale a pena, sabe? Você buscar isso tudo que você viveu e às vezes derramar sobre alguém, contar esse testemunho, contar o quão grande obra Deus fez na sua vida, assim como na vida da Fran. Amém. Que o amor de Deus seja transbordado também em sua vida e que você possa também derramar, sabe, esse amor, distribuir esse amor, ser curada para distribuir, porque é isso que aconteceu com você, né? A cura veio, a cura das suas feridas, e o Senhor hoje te fez uma nova mulher. Uma mulher que adora Ele, uma mulher do altar, que é referência. E eu louvo a Deus pela sua vida, Fran. Te quero sempre por perto, Amém. no meu ministério. Amém? Amém. Tamo juntas? Aleluia. Deus abençoe você. Amém. Até o próximo. Viva as histórias que inspiram.